Fala, minhas bênçãos. Estamos iniciando mais um Papo de Bênção. Esse ambiente extraordinário que o meu Deus, o nosso Deus, preparou com convidados, com pessoas especiais, com histórias diferentes, dores diferentes. E eu acredito que vai te conectar a uma mudança de vida, ao novo posicionamento, ao novo alinhamento de fé. Mas como vocês sabem, antes do homem existe Deus. E eu quero começar, como sempre, orando a Deus, pedindo que Ele venha ministrar a presença dEle sobre este lugar, pedindo que Ele visite a sua casa neste momento que você está parando para ouvir esse podcast, para que o nosso Deus comece a moldar tudo aquilo que está fazendo você sofrer. Pois Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que você está necessitando. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer neste momento por estar aqui nesse podcast e, através desse podcast, ser um instrumento de mudança de vida nas pessoas. Mas eu acredito, meu Pai, que acima de todos nós homens, independente do network, de sabedoria, de estratégia, o Senhor está acima de todos nós. Abençoa neste momento cada família, cada pessoa que está vendo esse podcast, que acredita que através desse podcast a sua vida será transformada, através das pessoas, Senhor, que o Senhor direcionou para estar aqui nessa mesa. Nos abençoa, nos guia e que esse podcast possa mais uma vez ser um divisor de águas de conhecimento na vida de todos que estão ouvindo o podcast. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Roda a vinheta, varão. Roda a vinheta que o melhor tá vindo. Pessoal, estamos aqui num momento muito especial. Eu estou recebendo um amigo, um cara que tem uma história linda de transformação, de posicionamento. Um homem que me ensinou a decidir não só viver pelo crescimento pessoal, mas por viver com propósito e mudar a vida das pessoas. E depois que eu conheci esse homem, eu me tornei o novo Jefferson. Eu pude me posicionar de forma diferente nas redes sociais. Eu comecei a entender o jogo do crescimento por detrás do operacional. E eu quero agradecer, porque quem está aqui hoje é o pai do REC. Irmão, assim se emociona o paizão no começo do episódio, desculpa. O prazer é meu, fico muito feliz de estar aqui hoje em sua presença, nessa elegância, né? Não sei Amém. se o pessoal está assistindo ou ouvindo, mas vamos ver elegante aqui. Amém. E a gente teve lá no nosso evento um conteúdo sobre como se vestir, né? Amém. E é muito bom ver realmente essa transformação toda aqui. Eu posso ter contribuído, mas foi só uma faísca. Quem fez foi você. Então, fico feliz de ter contribuído 1%, mas mais feliz ainda por saber que você percorreu os outros 99 aí com sua força de vontade e garra. Amém. Pai do REC, eu quero começar esse podcast, antes de falar sobre resultado. Eu acredito que você não só gerou resultado, mas eu acho que você se tornou um grande administrador. Não só do que se trata de empresa, mas um administrador pessoal. Eu vejo isso em você. Eu nunca tive a oportunidade, por isso que eu digo para todos que vêm aqui, eu quero que esse podcast verdadeiramente seja algo transformador na vida das pessoas. Então, nada que a gente está conversando aqui, a gente comentou antes. Então, eu queria te fazer uma pergunta e depois a gente vamos navegar na história do pai do REC. E a pergunta é a seguinte: 3 coisas que você não abandonou do antigo pai do REC antes de se transformar esse homem público, esse homem que se tornou mentor, professor, estrategista digital. Mas o que você não abandonou daquele velho Thomas que estava na faculdade na Austrália, quando pensava ainda em crescer na vida? Que 3 coisas você não abandonou e que você ainda está dentro de você e que você não abre mão? A primeira coisa, e assim, acredito que nunca vou abandonar, é o sentimento muito forte, muito latente de que eu preciso gostar do meu ofício. Eu preciso gostar da profissão que eu escolhi. Amém. Porque dessa forma, e apenas dessa forma, eu consigo ser muito acima da média da concorrência. Porque em todas as profissões você vai ter os apaixonados e as pessoas, vamos chamar de tradicionais, e as pessoas não apaixonadas por aquela profissão. Qual a grande diferença na prática? Na prática, eu vejo 2 grandes diferenças. A primeira é que o apaixonado, ele olha menos pro relógio.
Amém, isso mesmo. Ele olha menos pro relógio, ele queria estar ali. E às vezes ele não trocaria estar ali. Ele tá tão imerso, tão em flow. Talvez em algum momento, quando você tá na sua empresa ali, no meio de algo muito complexo, sofisticado, você realmente tá gostando de estar ali. E não queria estar em um açaí, por exemplo, fazendo nada com os amigos. Então a primeira coisa que eu percebo sobre gostar do próprio ofício é que eu olho menos pro relógio. E a segunda coisa sobre gostar do próprio ofício é que você ganha mais dinheiro. Por quê? 2 motivos. Você faz mais horas. Como você não olha para o relógio, você faz mais horas, você é mais curioso, você assiste YouTube na hora de descanso sobre o seu trabalho. Então, acho que esse é o primeiro grande motivo, né, de você realmente faturar mais. E o segundo é porque, por fazer mais horas, fica melhor, fica mais bem feito. Então, no longo prazo, você se torna, através dessas meia hora a mais, 2 horas a mais por dia que você se dedica, diferente da pessoa tradicional, é isso que em 10 anos vai fazer você ser um excelente profissional, porque a excelência, né, isso não sou eu, Tomás falando, são as pesquisas, você só atinge a verdadeira excelência com 10.000 horas de prática naquilo. Então, quem fica pulando de galho em galho, por exemplo, não consegue fazer 10.000 horas em nada. Pra você ter ideia, 10.000 horas é equivalente a trabalhar de segunda a sexta aí, né, mais de 8 horas por dia, por 10 anos. 10 anos fazendo ali a mesma coisa. Então, voltando aí à sua pergunta, quais são as 3 coisas que você não abandonou de antes de se tornar uma pessoa pública? A primeira, eu não troco fazer o que eu amo. Teve uma época que eu amava engenharia civil, eu estudava e fui bem e ganhei bolsa para morar no exterior. E depois eu vi que não era isso e me apaixonei por nutrição. Então eu comecei um canal no YouTube fitness e aí o meu canal bombou. Comecei a ganhar dinheiro vendendo treinamentos, né? Obviamente eu não vendia treino nem dieta. Eu tinha um profissional de educação física e um nutricionista no meu programa. Mas teve uma hora que eu enchi o saco e não era aquilo, mas foi um bom teste. E até que eu me encontrei realmente em vídeo. Então, do antigo Tomás, essa é a primeira coisa que eu não abandonei. A segunda é o meu amor pelas pessoas mais simples e humildes. Então, se eu vou em um restaurante de luxo, por exemplo, é mais fácil amar o garçom do que o dono. Não por algum motivo, alguma fala, não, é simplesmente de onde eu vim. Então, de onde eu venho de uma família simples, né? Eu costumo fazer a seguinte analogia. Eu e meus irmãos, todos nós estudamos em colégio particular. Mas nós éramos, digamos que, os mais lisos do colégio particular. Então a gente era o pessoal que não lanchava, que não comia na cantina, levava de casa, porque era mais barato. Mas tivemos a educação igual todo mundo. Então fomos uma família onde meus pais se esforçaram muito pela nossa educação, mas sempre foi bem apertado. Então eu aprendi desde cedo a tratar as pessoas mais simples como eu trato os meus amigos. Então sempre que eu chego no restaurante e o garçom vem me atender, eu falo, como é que você se chama? Que as pessoas não perguntam o nome dos garçons, né? Inclusive, faz nem muito tempo que eu chamei a atenção de um amigo que assobiou pro garçom, como se fosse um... E em etiqueta, né, em regras de etiqueta, não é legal assoviar pro garçom. Isso eu aprendi na gringa, né, vendo um amigo assobiar pro garçom na Austrália. E o garçom chegou pra ele e falou, você não é daqui não, né? E deu aquela boa e velha apagação. Irmão, nós não somos animais para você assobiar. Depois disso eu nunca esqueci. Não foi nem comigo, mas eu não esqueci disso. Então, fazer o que ama, tratar todas as pessoas bem, principalmente as mais simples, isso genuinamente alegra o meu coração. E eu acredito que a terceira coisa é a coragem de não estar nem aí para a opinião dos outros. E obviamente não vou falar essa palavra que veio na cabeça, mas que se lasque o que você acha de mim, o que você deixou de achar. Nunca
Dizer que nunca liguei é muito forte, né? Mas ligo muito pouco para isso. E opiniões não me param. Então, se vem um hater lá comentar alguma coisa, eu genuinamente, do fundo do meu coração, eu tô pouco me lixando. Não mexe comigo. E ter a coragem de fazer sem medo do que pode acontecer, de quem vai achar ruim, vai achar bom, eu acredito que me permitiu testar muitas coisas. Eu testei engenharia civil, fui bom aluno, viajei, vi que não era. Testei nutrição, fui bem, tive clientes, vi que não era. E aí testei realmente o que mexe comigo, que é criar. E foi aí que as coisas vingaram. Então, desculpa a resposta longa. Você perguntou 3 coisas. Eu acredito que fazer o que ama, tratar as pessoas bem e coragem são coisas que eu sempre tive e não imagino essas características saindo agora que eu tô mais maduro. Amém. Então, Pai do REC, eu fiquei até um pouco, né, eu fico impactado com as respostas dos meus convidados, porque eu fico analisando o qual a essência, né? Cada um carrega uma essência, um pensamento, e tudo isso é transformador na vida das pessoas. Então eu acredito que cada resposta, cada pensamento seu está sendo alinhado a alguém que está nos escutando. Talvez a pessoa imaginava que isso não poderia mudar a vida dela, e neste momento que a pessoa escutou que você mantém esse tipo de comportamento, escalou, se tornou um homem público, se tornou um professor, um mentor, essa pessoa vai olhar para ele e vai dizer: eu preciso mudar minha essência. Então eu estou muito feliz porque você pôde explicar cada resposta e podendo dar exemplos do que fez isso na sua vida. Mas antes de falar, ele vai falar dos resultados dele, tá bom? Eu costumo dizer que o que fez o Pai do REC sentar aqui foram os resultados. Por que eu costumo dizer isso? Porque os resultados geram nele a capacidade de mudar a vida das pessoas. Então, eu não estou falando que aqui no podcast não vem uma pessoa que não pode gerar resultado, mas o objetivo do podcast é alinhar eu e você que está nos escutando a um novo nível de mentalidade. E para que esse novo nível de mentalidade seja implantado na minha vida, Pai do REC, eu preciso estar alinhado com pessoas que geraram resultados. Então, antes dele falar da história dele, do que aconteceu, eu quero falar de um livro, tá bom? Que eu quero pedir para vocês lerem, Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Esse livro vai nos ensinar, né, o que você deve fazer, porque existem muitas pessoas nesse momento que estão cansadas de pessoas. Não acredita que tem pessoas boas, não acredita que tem pessoas verdadeiras. Mas existe muitas pessoas boas de caráter, pessoas de princípios, pessoas que podem agregar valor na sua vida. E muitas vezes é você que está errando em algum comportamento seu de dar acesso na sua intimidade, na sua vida, uma pessoa que não é digna de viver aquilo. Por quê? Você não consegue identificar que aquela pessoa tem alguns comportamentos que esse comportamento vai fazer ela ser fofoqueira, não é uma pessoa de confiança. Então, para você sofrer menos com pessoas, eu te indico esse livro, Especialista em Pessoas. Não é que você vai ser o perfeito, mas você vai ter uma sensibilidade, uma desenvoltura, para que você, conversando com a pessoa, você comece a entender se essa pessoa é para ela ficar na porta, na sala ou no quarto. Então, o Pai do REC vai falar um pouco da história dele. Eu quero escutar, porque eu escutei em um livro, diz que a verdadeira sabedoria não está em falar, está em ouvir. Então, eu acho que se eu cheguei aqui, Pai do REC, não foi porque somente Deus ele foi o principal, ele que me colocou aqui, mas também as pessoas que eu ouvi, as pessoas que eu batalhei para me conectar. Mesmo quando ninguém acreditava, eu disse, o Senhor falava no meu ouvido: vai lá para esse Pai do REC, vai lá que lá eu vou fazer algo diferente na sua vida. E eu recebi essa palavra de Deus, foi quando eu fui pro REC Week, né? E o REC Week foi aquela coisa extraordinária, mudou minha vida, mudou meu posicionamento, mudou as minhas rodas de amizade, mudou a minha forma de se vestir. Eu tenho roupa para estar em casa, roupa para estar na empresa, roupa para me relacionar com algumas pessoas, e tudo isso foi graças à sua história, porque se você se tornou esse grande homem, tem uma grande história. E eu tenho certeza que eu e o nosso público quer ouvir, fique à vontade, sinta-se em casa,
e comece a falar a grande história de Thomas Messias. Obrigado. Com essa introdução aí, o homem fica até nervoso. Eu acredito que a minha história, ela pode inspirar você que está nos ouvindo, principalmente se você está desanimado com a situação atual de sua vida, você está desanimado com o seu corpo, está desanimado com a sua faculdade ou com a sua profissão. Eu queria que essa história pudesse te mostrar que é uma situação que, na verdade, se olhada com os olhos certos, é uma coisa boa para a sua vida. Porque quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Ele abre outra. E a porta que ele fecha, geralmente é uma porta que era para estar trancada, que não era para a gente seguir ali. Então ele fecha porque era para estar fechado. E durante esse momento, né, que as oportunidades estão fechando, que você está desmotivado, está triste, o que muita gente chama de fundo do poço, é a hora de pegar impulso e subir com tudo. Então, eu venho de uma família simples, como eu disse, né? Nunca passamos dificuldade, mas também nunca teve um luxo. Foi uma família normal, classe média. E nós morávamos no Augusto Franco. E as coisas sempre foram muito tradicionais. Então a gente, tipo, uma família católica, a gente ia pro colégio. Mas eu lembro que as coisas realmente no âmbito profissional começaram a tomar um rumo ali no ensino médio, quando você tem que decidir qual é a sua faculdade. Então a primeira coisa que eu acho injusto com um jovem de 17, 18 anos é tomar uma decisão tão longo prazo com a cabeça tão imatura, né? Cabeça imatura. Então eu era bom em matemática, química e física. Então eu falei, vou fazer engenharia. Credo, eu olho para essa decisão hoje, eu acho engraçado. Mas naquela época fez muito sentido, fiz engenharia, fui para Federal, cursar engenharia. Era um dos 3 melhores alunos da turma. Por conta disso, eu ganhei uma bolsa para estudar na Austrália, na melhor universidade da Austrália, a University of Melbourne. E quando eu cheguei lá, aconteceu uma coisa muito doida, né? Antes de ir pro intercâmbio, eu realmente me dizia apaixonado por engenharia. Eu sentia o cheiro de cimento, eu falava, meu Deus, quero trabalhar em alguma obra. Meu sonho, olha isso, meu sonho é ganhar 5 mil reais. Eu lembro desse pensamento. Então, várias coisas estavam comprimidas na minha cabeça. Eu não tinha um pensamento próspero. Eu não tinha um pensamento grande. Pelo contrário. Eu queria ser um engenheiro de uma construtora em específico. Eu não queria ter minha empresa. E eu queria ganhar 5 mil. Esse era o meu sonho. Quando eu estava na faculdade. Hoje eu acho engraçado esse sonho porque ele não cabe em mim. Ele não cabe em mim. Então, quando eu fui para o intercâmbio, estava lá, focado, dedicado, me inscrevendo nas matérias mais difíceis, nas que não existiam no Brasil, para realmente fazer algo diferente. E foi uma dessas matérias, né? Uma das únicas que eu não escolhi. Uma das únicas que me tacaram lá, e é isso. Era uma matéria se chamava Design Environments. Ou seja, a gente tinha que projetar ambientes. E a tarefa do semestre era projetar um espaço de procrastinação produtiva dentro da faculdade. Em outras palavras, um espaço onde as pessoas pudessem descansar sendo produtivas. Ou seja, algo mais ligado à arquitetura do que à engenharia. E aí, quando eu cheguei nessa matéria, eu sabia que eu não precisava dela para continuar na bolsa, podia perder. Então eu comecei a dar pouca moral a ela e pouca energia. E aí aconteceu uma coisa muito maluca, que lá na Austrália, diferente do Brasil, onde o professor vê o aluno que tá meio desleixado e fala, velho, quer saber? Que se lasque. Esse cara aí não tem jeito. Vou dar aula para quem quer assistir, não é isso?
Você vai pra aula, tem lá o pessoal da frente e tem um fundão. O professor desiste do fundão e dá aula só pra quem tá na frente. Nem olha pra trás, desistiu. Lá é o contrário. Quanto mais o aluno tá se afastando do ideal, mais o professor chega junto. Então o professor, ele era marcação individual, igual futebol. Eu lá querendo dar migué e ele, como eu posso te ajudar? E por tanto cuidado e zelo que esse cara teve por mim, eu fiquei constrangido de não fazer o meu melhor. E aí comecei a fazer o meu melhor. Construí, fiz uma maquete 3D, passei noites em claro. Quando eu fui apresentar o meu projeto final, imagine que cada pessoa levava um número de papel A0, que é aquele papel maior, quase do tamanho de uma cartolina, e pregava na parede. Vamos imaginar que cada um... Eu levei 9 cartolinas, preguei na parede e achei que eu era o trabalho mais fenomenal do mundo, porque 9 cartolinas é muito espaço na parede, né? E eu fui um dos primeiros a pendurar, me achando o bambambam, que tinha dado a volta por cima na matéria, e agora ia impressionar o professor. E aí chegaram os asiáticos. Meu amigo, você não tá entendendo o que é um asiático na sua sala de aula. Chegaram lá os asiáticos e teve um que mexeu muito comigo. Ele provavelmente mudou minha vida e nem sei como é o rosto dele, nem ele sabe que eu existo. Mas nessa matéria, na apresentação do trabalho final, o cara colou 31 cartolinas na parede. A apresentação dele não cabia em uma parede, tinha que dobrar e ir para outra parede de esquina, assim, tipo assim. E quando ele apresentou o projeto dele, era algo assim muito magnífico. E o olho dele estava meio que mareado. Ele estava falando e estava emocionado. E eu falei, que peste é isso? Que amor é esse pela própria profissão? Que doideira, meu irmão. E tô até arrepiado aqui. Fui até pra casa pensativo. Eu falei, eu não sinto isso nem a pau por engenharia. Eu gosto. Mas aquele cara tava quase chorando, explicando o negócio. Eu quero aquilo ali. Eu quero gostar do que eu faço. Igual aquele asiático ali. Porque ficou bom, ficou foda. Aplaudiram de pé, o professor ficou em choque e foi tudo maravilhoso. E a conclusão que eu tirei, isso aconteceu porque esse cara tem brilho no olho. Então, brilho no olho, neste momento, começou a ser uma prioridade número 1 dentro da minha profissão. Então, naquele momento, eu desisti de engenharia civil. Olha que loucura. Eu construí por anos no colégio, já estava no final da faculdade. E aí não é isso, velho. Que doideira, não tem brilho no olho igual esse cara aí. E aí começou a busca pelo brilho no olho. E essa busca demorou uns 2 anos e meio, 3 anos. Então eu não sabia. Eu sabia que eu não queria engenharia civil, eu decidi que não queria lá no intercâmbio. Falei, ué, não quero engenharia, tô fora do país, quer saber? Eu vou viajar. Vou fazer um vídeo cabuloso e vou chocar quem ficou em Aracaju. É a única coisa que dá pra fazer aqui. Que estudar, eu sei que vou só estudar para passar nas matérias. Tive uma revelação que não tem volta mais, velho. Se descobrir que não nasceu para aquilo, eu não vou. Sabendo que eu não nasci para aquilo, eu não vou ficar os próximos 60, 80 anos da minha vida fazendo aquilo. Sou maluco. Tem gente que faz isso. Sabe que você que tá aí adiando aquela pedido de demissão, que você não aguenta mais trabalhar naquele lugar. Você acha que as coisas vão mudar ou você que tem que mudar? Então, no meu caso, eu tive certeza, eu que tenho que mudar. Então, eu fiquei aquele ano produzindo um vídeo e aí aconteceu a doideira. Eu fiquei amarradão, brilho no olho, editando o vídeo. Mas, obviamente, não adianta o brilho no olho se quando outra pessoa vê o que você fez, ela acha paia, né? Só que merda. Então eu fiz o vídeo, demorei 1 ano fazendo esse vídeo. Eu gostei demais de editar ele. Às vezes meus amigos que moravam comigo iam pra balada, iam pra uma festa e eu ficava em casa editando o vídeo. Peguei o apelido de nerd da edição. Tudo até aí, tudo por hobby. Não cogitei em nenhum momento viver disso. Era o meu primeiro vídeo, minha primeira edição da vida. Então, 11 meses depois, né, quando eu voltei pro Brasil e terminei o vídeo do intercâmbio, postei
no Facebook na época. Em uma época onde 100 curtidas era influencer já. Tava a internet, a gente tinha acabado de sair do Orkut. Então 100 curtidas era só aquele povo mega popular que tinha. Eu tô falando essa métrica só pra você entender o contexto. Postei o vídeo 1 ano depois de ficar editando ele todos os dias. Todos os dias. Como eu sou ansioso, eu postei e larguei o celular. Falei, só olho daqui a meia hora. Aí não consegui, olhei com 10 minutos, tava tipo 200 curtidas e 20 compartilhamentos. Uma coisa surreal já. E aí, meu Deus do céu, não consegui parar de acompanhar, né? Terminou com tipo 600 curtidas e 100 compartilhamentos. Uma parada assim muito louca para um perfil normal, de uma pessoa normal. E as coisas foram escalando. Eu ia pro bandejão da UFES comer, e aí um monte de gente me encarando, velho. Falei, que isso, devo estar todo melado aqui, sujo, camisa rasgada. E aí as pessoas começavam a me abordar. Você é o cara daquele vídeo, né? Do intercâmbio, que tem aquela cena e se empolgava e daqui a pouco tava lá, a gente falando do vídeo e vinha outro, eu vou fazer intercâmbio por sua causa, meu irmão. Aquele vídeo, minha mulher, Natália, ela assistiu meu vídeo na época e ela não me conhecia. E a repercussão foi tão grande que eu pensei, rapaz, tive brilho no olho, o pessoal gostou, vou ver aí qual é desse negócio de ser videomaker, criar vídeos. E aí aconteceu a pesquisa mais burra da história do Google, que é como eu chamo esse episódio. Fui lá no Google, falei, vamos ver então quanto ganha um videomaker, né? Porque eu tô aqui terminando engenharia civil, salário médio é 5 mil, que era meu sonho naquela época. E vamos ver quanto é que esse tal de videomaker ganha. Aí botei lá, salário médio videomaker. Você que está assistindo, nunca faça uma busca com a palavra médio no meio. A não ser que você se considere médio. Mas quem gosta do que faz, estuda por mais horas e aplica aquilo que estudou, não tem como ser médio. E eu só descobri isso na prática. Mas, vi lá, 5 mil engenheiro, 2 mil videomaker. Eu falei, nem a pau. Vou de capacetinho branco mesmo pra obra, sem gostar mesmo, porque é melhor que ser liso. É a minha cabeça na época. Então, não fui para o vídeo. E aí o meu ser, quem eu sou no mais genuíno grau, começou a se entristecer. Então eu ia pra faculdade triste. Eu lembro que eu ficava doido pra chegar quarta-feira, que é quando tinha jogo na TV, aí eu arrumava uma desculpa pra juntar os amigos e tomar cerveja. E aí a quarta virava quinta, que virava sexta, que virava sábado. Eu já tinha bebido 4 dias seguidos. E aí ganhei 17 quilos. Fiquei gordo. E aí nessa eu tava um dia deitado na minha cama, de lado, e minha barriga tava meio que esparramada no colchão de um jeito que, olhando em primeira pessoa, eu falei, velho, isso aqui tá tomando um rumo muito doido. Eu não sei o que eu quero fazer profissionalmente, mas eu sei que não é esse o corpo que eu vou viver o resto da minha vida. Decisão sem volta. Não serei acima do peso, não estou feliz, ponto. De um dia pro outro eu virei uma chave, onde eu saí de um cervejeiro safado, que ia de quarta a sábado, tomava entre 2 e 4 litros de cerveja por dia. Só pra você ter ideia, hoje eu tomo 2 long neck e eu já fico... tá bom. Então tava com a tolerância alta. Engordei pra cacete e tomei a decisão de emagrecer. Mas como eu já tinha tentado ter um shape outras vezes na vida, e eu sempre parava no meio do caminho, qual foi a minha sacada? Vou fazer o meu segundo vídeo. O vídeo da transformação. Então gravei as cenas do antes, gordo, cheio de pelo, barbudo. Esse vídeo tá no YouTube aí, inclusive. E fiquei mais 1 ano produzindo meu vídeo e estudando engenharia. E era nítido que eu investia 80% da minha energia no vídeo e 20% na faculdade. Só que como eu era um bom aluno, então sempre tive facilidades de não prestar atenção na aula e me virar em casa. Sempre fui autodidata. Por ter, enfim, não consigo prestar atenção em aula, TDAH, aquela coisa toda, que eu só descobri mais velho. Mas eu sempre dava um jeito, eu estudava em casa. E mesmo assim performava bem.
Então, o que é que eu fazia na faculdade? Passava nas matérias em 2 provas, nunca mais ia. E focava em ler livros como esse, Especialista em Pessoas. Teve um ano que eu li 30 livros. E focava em fazer o meu vídeo motivacional e treinar. Então escrevi um texto, escolhi a trilha sonora do Hans Zimmer, cara ganhador de Oscar. Enfim, fiz uma parada muito sinistra, narrei, editei, contratei videomaker, fiz tudo, velho. Demorou outro 1 ano. O meu segundo vídeo da vida demorou mais 1 ano para ser produzido. E aí eu falei, vou criar um canal no YouTube, que eu gosto desse negócio de vídeo, não dá dinheiro, então vai virar hobby. Criei um canal no YouTube e postei o vídeo. Primeiro vídeo do canal, 1 milhão de views. Assim, 4.000 comentários. Galera enlouquecida. Você mudou minha vida. E aí eu comecei a ver uma relevância no meu trabalho, na vida das pessoas, que a engenharia nunca ia me dar. Não porque o engenheiro não consegue proporcionar esses momentos. Seria um absurdo dizer isso. Onde é que você mora hoje? Onde é que eu moro? A gente mora em algum lugar que foi projetado, que foi construído. Quantos momentos você já viveu por conta de um engenheiro civil? A gente está num lugar construído por um engenheiro. Então, não é falando da profissão. Longe disso. A profissão é magnífica, antiga e essencial. Mas é um pecado um criador virar engenheiro. Tá entendendo onde eu quero chegar? Tô entendendo. Não é o lugar, é a pessoa estar no lugar errado. E uma vez que você descobre isso, é culpa sua continuar lá. Verdade. Porque você... Existe uma frase meio clichê, né? Nascer pobre não é culpa sua, morrer pobre é. Então é mais ou menos isso. Às vezes a vida te levou a estar em determinado emprego, em determinada faculdade. A partir do momento em que você tem certeza que não é isso e você continua lá, você está com medo. E tá tudo bem ter medo, né? O medo é que mantém a gente vivo. Na época das cavernas, hoje, a gente só tem que ter cuidado que o nosso cérebro, né? Que foi criado para a época que a gente tinha que fugir de animal e de trovão e morar em caverna, é um cérebro que ele hoje gosta muito de ficar pensando nas coisas que já passaram, remoendo e tendo ansiedade pelas coisas futuras. Então, mais uma vez, gostar do que faz é o momento presente ainda melhor. E a sua vida, hoje você tem quantos anos? Vou fazer 30. 30. Então, hoje, neste momento, você tem 30 anos. Mas para você chegar em 30, do 0 aos 30 foram uma sequência de vários momentos presentes. Presente, até você ter 30 anos. Então, por que algumas pessoas falam que o ano passou rápido? Lógico que passou rápido. Você está com a cabeça onde? Ou no passado, remoendo coisa, ou no futuro, sendo pessimista com as coisas que vão acontecer. Então, o tempo inteiro você não está aqui. E vou bater muito nessa tecla porque eu acho que a minha mensagem hoje é: existe algo em que você é muito bom ou muito boa? Existe um dom em você que os seus amigos já comentaram. Você é a pessoa que mais se destaca entre seus familiares, entre todo mundo que você conhece. Você é a melhor nisso, o melhor nisso. Às vezes é o cara que mais cozinha, ama a cozinha, é viciado em gastronomia, maratona reality show de gastronomia, adora fazer rango para família e amigos, os amigos ficam loucos. Aí o cara vai e, sei lá, vira engenheiro elétrico. Parada nada a ver. Vai pro trabalho pensando na janta que vai cozinhar. Então, se esse cara fizesse um movimento de ir porque ele ama, isso é explosão. Explosão de resultado. Então, queria que você analisasse isso. O que é que você é bom, muito boa, que seus amigos comentam e que de alguma forma as pessoas pagam por isso. Vou dar o meu exemplo. Eu sempre fui muito bom em besterol. Então fazia o meme do grupo do Facebook, pegava sua foto lá, fazia uma palhaçada, botava uma legenda
e a galera, nossos amigos, né, que estavam no grupo, se papocavam de rir. Eu pegava uma situação engraçada que aconteceu em uma festa que a gente foi, transformava em uma paródia e virava hino dos amigos. Então, eu gastava muito tempo produzindo conteúdo. Besterol. Uma vez eu até perguntei pra Deus: Deus, não tinha um talento útil pra mim, não? Porque esse eu só consigo usar pra besteira. Não foi uma pergunta reclamando, foi um desabafo genuíno. Só consigo usar isso pra meme e paródia. Não tem uma monetização diferente, não, pra quem cria conteúdo. E aí, depois dos meus 2 vídeos virais, né, o do intercâmbio e o segundo vídeo, que foi o do emagrecimento, eu ainda assim não tive coragem de virar videomaker, que loucura. Por conta da pesquisa mais burra da história do Google. Então, precisou algo externo a mim, ou seja, um cara que assistiu meu vídeo motivacional e que chegou pra mim de uma forma completamente deselegante. Você é o cara do videozinho, né? Barato. Olha que chegada. Se eu tomar uma abordagem dessa hoje, eu acho que ia ter que segurar muito a elegância ali. Mas ele falou, falei, é eu mesmo, baratinho mesmo, vambora. R$150 agora. Era um vídeo de um evento de São João, tinha lá na escola dele. Eu fui lá, filmei de celular. E aí começou a doideira, varão. Começou a doideira porque eu cheguei lá de celular, o celular na mãozinha assim, ó. Só o celular na minha mão, igual qualquer pessoa. E eu falei, caramba, qual a diferença entre mim e esse aluno aí que tá participando do São João? Nada. Os dois tinham celular. Aí eu fui e comprei um negocinho só pra ficar embaixo do celular, segurando. Não era estabilizador nem nada, era tipo um tripézinho de mão. Sei. Só pra dar um migué, sabe? Pra parecer, não, esse cara aqui veio filmar. E aí, esse sentimento natural, eu fui me equipando. As pessoas, o vídeo de 150 virou 200, o cara pediu pra voltar, daqui a pouco comecei a ter gente que assistia meu vídeo motivacional e perguntava se eu trabalhava com aquilo. E aí, quando eu vi, eu consegui o meu primeiro cliente fixo, que era de R$1.000 por mês. Ganhava R$1.000 para entregar uma cacetada de mídia, infinitas mídias. Eu trabalhei em um box de MMT, né, que é de onde veio o CrossFit, chamado Oca. Um lugar que sou apaixonado e grato até hoje pela oportunidade. E eu lembro que quando o dono veio conversar comigo, na verdade fui eu que fui conversar com o dono, com o Rommel. Eu falei, Rommel, o Instagram, a gente já era amigo nessa época, né? Então eu tinha intimidade para falar isso. Mas falei, Rommel, o seu Instagram hoje, ele só fala a data de Dia dos Pais, aí a outra postagem, Dia das Mães, aí a outra postagem, Dia do Trabalhador, aí um trabalhador fazendo agachamento, Dia dos Pais, aí um pai fazendo um snatch. Era tudo muito datas comemorativas. Eu falei, irmão, tá parecendo uma mercearia, velho, seu Instagram. Só tem data, não tem conteúdo, não tem nada. Aí eu falei, Ele, o que você acha que eu devia fazer? Eu falo, eu acho que você devia me contratar. Porque em 3 meses eu faço chover nesse Instagram. E eu tava com... Nem sabia o que eu tava falando na época, né? Tava lá tentando fechar o contrato. Mas assim, eu tinha uma estratégia por trás. Tinha uma ideia do que eu ia fazer. Não sabia se ia dar certo, mas tinha a impressão que ia dar muito certo. E aí a gente começou a fazer conteúdo autêntico lá. Bicho, em 3 meses não, em 2 meses e quebradinho, esse cara, Rommel, o dono, chega pra mim, do nada, um dia aleatório, bota a mão no meu ombro e fala, choveu. Falo, caraca, você falou que ia chover em 3 meses, choveu. Tive que fazer uma arte, que eu nunca vi aqui em Aracaju, nenhuma academia fazer isso. Não aceitamos mais nenhum aluno, estamos lotados. Nós fizemos essa campanha 2 vezes. E aí, depois de meu primeiro cliente mensal, né? O que é que eu ensino no Hack Weekend? Que vídeo bonito vende menos que vídeo estratégico. Ponto. Cheguei lá, entreguei vídeo estratégico. Boom! Box lotou. E aí, uma academia é um lugar que muita gente que tem grana vai. E aí, esses empresários, quem é que faz os vídeos aqui? E foi aí que a carreira do pai do Hack começou a decolar. Então eu não quis, Deus me empurrou. Falou, você vai ficar aí, né, de Gary.
Você já viu que é bom, já viralizou 2 vídeos a nível mundial. E agora? Você quer dizer que não vai seguir na profissão? Peraí, deixa eu botar um empresário aqui oferecendo R$150 pra você fazer um vídeo de São João. Peraí, deixa eu botar um box de CrossFit que vai acreditar em você e vai te dar um cargo fixo. E a partir daí, as coisas foram acontecendo. Eu lembro que quando eu entrei no meu primeiro cliente fixo, eu tinha uns 2 meses de carreira. Desse dia, desse momento, para eu morar no apartamento dos meus sonhos, último andar, em frente ao mar, uma jacuzzi na varanda, demorou 10 meses. Então, mais uma vez, não falo isso com o sentido de me enaltecer, mas só para dizer para você que está nos ouvindo que quando você encontrar aquilo que você nasceu para fazer, as coisas, elas têm uma velocidade completamente diferente. Imagine você com tesão diário no seu trabalho e o resultado do seu trabalho sendo magnífico e elogiado pelas pessoas. Como é que não vai ser mais rápido do que hoje? Onde talvez você trabalha para alguém, em algo que você não gosta, mas que paga as suas contas. Então, longe de incentivar a fazer uma loucura, larga tudo e vai vender suas coisas na praia, na sua loja. Não. É mais no sentido de esteja atento. Porque talvez o grande momento da sua vida precise ser planejado. Talvez você precise fazer uma transição do seu trabalho para empreender. E que em nenhum momento você pode ficar sem dinheiro. Por isso que tem que ser algo organizado e planejado. Então, passado esse início de carreira, né, eu me encontrei diante de um novo desafio. Já tinha minha empresa, já tinha equipamento, já morava. Chegou a hora de aumentar quanto eu ganho, aumentar meu faturamento. E aí eu encontrei o primeiro problema, uma coisa chamada Aracaju. Foi muito difícil cobrar um valor mais alto aqui, mesmo tendo vídeos melhores. Hoje eu entendo que eu não me posicionava de forma a cobrar mais caro. Eu usava as mesmas roupas, eu tinha o mesmo equipamento, meus vídeos estavam melhores e por isso eu achava que devia cobrar mais caro. Mas a percepção de quem contratava meus vídeos não era a mesma. Enfim, depois de uma cliente muito especial, que é uma das amigas que eu mais amo no mundo, Juju, depois de conhecer a chefe Julima, hoje ela tem 6 milhões de seguidores no Instagram e é a maior churrasqueira do planeta Terra. Que loucura. Conheci ela embaixo de uma árvore lá em Belo Horizonte com 30 mil seguidores, completamente triste com o videomaker anterior dela, e me contratou, me deu uma oportunidade, vamos assim dizer, e assim, foi amor à primeira vista. Ficamos quase 3 anos juntos e nesses 3 anos eu vi ela sair de 30 mil para 1 milhão. E isso mexeu muito comigo no âmbito de eu vi o que ela fez, ela me contou como ela fez, por ser minha amiga, ter se tornado uma grande amiga, e ela me incentivava a fazer esse movimento no meu perfil. Então, quando eu viralizei o meu vídeo fitness, que bateu 1 milhão, eu comecei a virar influenciador fitness. Tinha um perfil no Instagram que chegou a bater 20 mil seguidores, um canal no YouTube que bateu 10 mil inscritos. Mas quando chegou naquele momento de criar conteúdo diário, falando de treino e dieta, eu não aguentei não, Jefferson. E eu não amava treino e dieta. Aí voltei para a mesma coisa, brilho no olho. Tava lá criando conteúdo, tava fazendo vídeo, mas tava fazendo vídeo de algo que não preenchia o meu coração. Era apenas o meu estilo de vida. Treino e dieta é o meu estilo de vida até hoje. Mas naquela época parecia que era tudo. Pensei até em fazer nutrição. Graças a Deus não fiz. Porque o meu olhar é pro audiovisual. Muito bom. Pai do Rec, você tava falando uma coisa aí que eu só despertei isso através de uma leitura que eu li. E essa leitura dizia assim: não adianta Deus te dar um dom, mas você estiver
em ambientes e com pessoas erradas. E aí essa mensagem ficou guardada no meu coração. Eu sempre fui um cara que minha mãe sempre dizia: meu filho, você fala muito bem, você tem uma percepção muito boa. Só que as rodas de amizade que eu andava, as pessoas que eu me influenciava, fizeram com que essa habilidade divina fosse transformada em uma habilidade que eu só perdi tempo, dinheiro e só tomei decisões erradas. Depois que eu me converti, que eu conheci esse Deus maravilhoso que mudou a minha vida, eu comecei a ler muito. Eu leio a Bíblia e leio um livro por mês. Eu tenho essa didática. Eu tenho que fazer isso. E aí, primeiro a palavra do Senhor, depois eu vou para um livro. E nesse livro eu entendi: não adianta nada eu te dar um dom, mas você está no ambiente errado. E aí eu comecei a clamar ao Senhor. Clamar: Deus, eu preciso me conectar com as pessoas certas. Não é porque eu quero me aproveitar dessas pessoas, mas o que vai gerar valor na nossa vida são as conexões, o network. É ela que vai fazer com que você mude a sua percepção. E aí, uma certa vez, o Nascer passou na minha câmera. Pai do REC, eu só vi o nome, Pai do REC. Subi. Aquele vídeo, mas não foi o vídeo, foi seu nome. Pai do REC, aquilo ficou marcado. E aí foi, mas uma semana começou. Aí eu fui orar: Senhor, esse negócio de vídeo, será que é pra mim? Aí meu Senhor bradou no meu coração de forma assim: eu quero você lá. E aí do nada Deus começou a mover tudo e chegou os recursos. Eu não tinha um iPhone, que eu precisava ter um iPhone. Veio o recurso do iPhone, veio de tudo. Deus fez tudo chegar na minha mão. E aí eu fui pro Rec Week. E o Rec Week foi o divisor de águas, assim. Falo porque, assim, depois do Rec Week, eu me tornei outra pessoa. E o Rec Week me deu acessos. Rec Week fez com que eu me posicionasse diferente e me deu acessos. E aí o que é que aconteceu? Então, para você, olha a mensagem do Thomas. Você pode ser o bom da sua casa. Você pode ser o melhor. Você pode... Os seus amigos disseram que você é bom. Mas se você não estiver conectado com as pessoas que alimentem esse dom da maneira correta, você não vai gerar resultado. Thomas, eu só consegui me tornar essa pessoa, por mais que Deus me deu um dom, porque eu decidi pagar um preço para estar com você. E outra coisa, pague preço. Nada vem de graça. A juventude quer tudo de graça. Tapinha nas costas, tira um selfie, me dá um arroba e acha... Não, cara. Cara, se você quer estar com bom, se você quer se conectar com as pessoas que vai agregar, vai mudar a sua vida, paga o preço por elas. Porque ninguém que gera valor na vida de ninguém vai chegar de graça. Então, eu não estou falando pelo dinheiro, eu estou falando pelo que você olha para aquele aluno e diz: cara, aquele aluno, ele pagou um preço, ele viu em mim uma forma de que eu posso mudar a vida dela, e foi por isso que o Rec Week se tornou esse grande evento, essa grande escola, né? E eu queria, assim, a juventude tá aí, você sabe que o audiovisual tá tomando conta. Graças a Deus. Né? Mas ao mesmo tempo que toma conta, muitas pessoas desqualificadas têm feito muitas pessoas desistir também do audiovisual. Prostituem a profissão, demais. Então, hoje, para um jovem que quer começar no audiovisual, o primeiro conselho que você daria para esse jovem, para que ele entenda não só do que se trata do audiovisual, mas de que a partir desse momento ele está agregando valor em uma empresa. Ou seja, você não entrou na OCO para ser um simples filmmaker. Você entrou na OCO para se tornar um sócio da OCO. Mesmo que essa sociedade não foi identificada a princípio pelo dono da OCO. Sim, sim. Então, filmmaker, vocês que estão aí, vocês precisam entender que para você ser valorizado, o seu cliente precisa ver uma percepção de valor. Ou seja, ele não veio só filmar, ele veio crescer a minha empresa. Se ele veio crescer a minha empresa, ele merece ser bem pago. Então hoje, né, nessa prostituição, nesse negocinho de só botar no Capcut, copiar, colar, tal, o que é que você tem para falar para essa geração aí de audiovisual? Primeiro, goste.
antes de investir anos da sua vida, tenha certeza que você gosta de audiovisual. Porque o lado bom é muito bom. O lado bom de qualquer profissão, acho que é bom, né? Ganhar bem, ser reconhecido. Mas é uma profissão que você trabalha muito no fim de semana, trabalha muito à noite, trabalha muito de madrugada, cedão, para pegar o sol nascendo. É uma profissão cara e você mora no Brasil, onde um simples roubar sua mochila te aposenta. Então, as minhas dicas são: número 1, saiba que vídeo bonito para o seu cliente é menos interessante do que o vídeo que faz ele vender, que é o vídeo estratégico. Então, 2, não seja um videomaker ou um mobile maker, story maker, social media, que tem mais de 70% do faturamento vindo de freelancer. Freelancer é aquele cara que te contrata pontualmente. Olha, preciso de um vídeo para este dia tal e é só. Versus um videomaker que tem clientes mensais. Qual é o problema do freela? Você acorda, dia 1 do mês, você já está preocupado. As contas estão lá e você não sabe como vai ser, porque os clientes ainda não apareceram. Já o cara que tem cliente mensal, ele começa o mês e já sabe o mínimo ali que ele vai ganhar. Então já é um cara mais despreocupado, ele é um cara que consegue comprar uma câmera, parcelar e saber que vai ter o dinheiro das parcelas. Então, goste. Saiba que... Qual foi o 2 que eu falei agora? Você falou sobre gostar e sobre valorizar para você ser freelance ou filmmaker. Foque em ter pacotes mensais e não freela. E entenda que equipamento é menos importante que saber fazer um vídeo bem feito com o que você já tem. Às vezes comprar equipamento é dar 2 passos para trás. Você não sabe nem fazer no celular, que é mais fácil. Aí você pega a câmera, que é 10 vezes mais difícil. E aí você fica pior no vídeo. Às vezes eu já vi muita gente que compra a câmera e fica pior. Porque é outra pegada, é outra ciência, né? Obviamente tem coisas em comum, mas é bem mais complexo. Celular você tá ali, já tá editando CapCut, já tem template, vídeo, etc. Então, Pai do Rec, pra gente daqui a pouco tá 6 minutos, vamos encerrar. Mas olha bem, eu quero falar agora sobre... Acho que acredito que o caráter é o que define o cara atrás das câmeras. O que definiu o Thomas Messias, eu acredito, esse Pai do Rec, que hoje se tornou grande, além de se tornar um grande profissional, existe um caráter íntegro. Por isso que permaneceu aonde está. Porque habilidade somente não faz ninguém crescer e permanecer no crescimento. Esse permanecer no crescimento que você falou no final é exatamente o que eu quero falar. Eu estou em Aracaju trabalhando com audiovisual, né? Viajo também o Brasil, mas majoritariamente aqui em Aracaju. E nesses 8 anos de carreira, eu já vi videomakers muito bons e fotógrafos muito bons queimarem completamente o seu nome por não terem integridade e honestidade. Ou seja, fecha o vídeo e não entrega. Passa por cima de colegas de trabalho. Então já aconteceu de eu te chamar, vamos supor que eu tenho um cliente e eu te chamo para fazer a câmera B. E aí vou no banheiro, vou viajar, mando você ir sozinho lá um dia. Você fecha mais barato com o cliente. Eu que te chamei saio sem nada. O cliente tem um videomaker mais barato e o cara conseguiu um contrato que ele não tinha, né? Então, em uma situação, já rolou essa situação comigo mais de uma vez. Você coloca a pessoa em uma oportunidade, ela te trai. E não é só erro da pessoa, né? É erro do empresário também, que isso é antiético. Então, essas coisas, velho, às vezes, por exemplo, teve um contrato que o cara se queimou comigo por causa de R$2.000. Eu fico olhando assim, eu nem sei como é o cheiro desses R$2.000 que eu não vi. Mas eu tenho certeza que num longo prazo não faz diferença nenhuma na vida de ninguém, R$2.000. Você pode ser o mais lascado que for. Em 10 anos, R$2.000 não é nada. Mas uma traição em 10 anos é uma traição. Então eu vi muita gente se queimando comigo,
se queimar comigo, vai morrer aqui. Não vou sair fofocando. Não faz parte de mim. Agora, se fez comigo, fez com 10 pessoas também. E vários eram empresários. Então, o nome dessas pessoas acabaram se queimando muito na cidade, a ponto de você não ouvir mais falar deles. Então, você que é do audiovisual, vão surgir muitas situações para você ser mau caráter. Por exemplo, às vezes uma produtora vai te chamar e lá no job o cliente vai tentar negociar com você por fora. Qual a postura certa? Amigo, agradeço demais o interesse. Mas se eu tô aqui amando da Rex, então, caso você tenha interesse em me contratar, você precisaria conversar com a Rex e negociar direto com eles. Afinal, eu tô aqui representando eles, tá? E não aceitaria fazer por fora porque eu conheci vocês através da Rex. Eu jamais conheceria vocês. Então, seria uma forma de desonrar a oportunidade que eu recebi. Então, uma postura dessa é linda, beautiful, e as pessoas dão valor. Mas a postura de mau-caratismo e de talaricar colegas de profissão e de não entregar vídeos para empresários em uma cidade como Aracaju, eu já vi carreiras serem arruinadas completamente, por falta de caráter e honestidade. Então, no médio prazo, no curto prazo, talvez não faça muita diferença ser mau caráter ou não. Agora, no longo prazo, pode ter certeza, sua carreira não vai longe. Eu escutei uma frase que diz assim: as suas habilidades te levam ao ambiente, mas o que permanece nesse ambiente é o seu caráter. Então, eu acredito que, além de uma grande habilidade que você tem, o que te fez permanecer crescendo, escalando, foi atitudes suas de caráter. E para a pessoa que está em casa hoje ouvindo, diga 3 atitudes de caráter que é indispensável na vida de uma pessoa que quer prosperar e quer impactar a vida das pessoas. Eu acredito que uma que todos nós devemos trabalhar, porque a única pessoa que zerou essa habilidade foi Ele, nosso Senhor, que é a humildade. Então, humildade, na verdade, é algo que, por exemplo, é difícil de praticar em um momento de cabeça quente, em um momento de estresse. É difícil de praticar com uma pessoa que está talvez atrapalhando o seu dia, mas humildade é algo que emociona, que é bonito e que te leva a lugares muito grandes, que ao contrário da soberba é uma qualidade admirável. A soberba, ela é uma qualidade que você vê em vilões de filme e você no começo do filme já não gosta do cara. Então, por que alguém gostaria de você que fica se achando aí o bambambam e não do cara que é humilde e tem o mesmo resultado que você? É provavelmente que as pessoas se identifiquem com humilde, não porque, não estou falando isso no sentido de imagem, estou falando no sentido de você se sentir bem em fazer parte do mundo, porque você está ali agregando na vida das pessoas. A segunda é honestidade, velho. Honestidade, assim, é igual antigamente, não sei se você ouviu seus pais falando, né? Antigamente era muito comum as pessoas falarem: se não tiver inglês, não vai conseguir concorrer no mercado. Honestidade é o novo inglês, irmão. É básico. É obrigatório ser honesto. Eu tô aqui, mas minha equipe tá lá no escritório. E eu tô despreocupado. Estão com a chave, estão com todos os nossos equipamentos. Porque são pessoas honestas. Mas uma pessoa que é desonesta, mesmo nas pequenas coisas, né? Como diz a Bíblia. Fiel no pouco, fiel no muito. Ela com certeza vai bater a cara na parede em algum lugar. Então, humildade, honestidade e fé. Amém. E fé, quando eu falo fé, não é só o óbvio. Fé em algo maior, fé em Deus, fé em Jesus. Eu queria que você tivesse fé em você. Que loucura, né? Pedir para as pessoas terem fé nelas mesmas. Tenha fé em você. Biologicamente, nós somos semelhantes. O que muda uma pessoa para outra? As coisas que ela ouviu, que ela viu, as coisas que ela escreveu, aprendeu. Então, talvez você só seja um diamante bruto.
algo que precisa ainda passar por um processo, passar por uma lixa, passar por um jateamento com pressão, até ficar aquela joia de verdade. Mas, para virar joia, tem que se submeter à pressão. E com essas características, eu acho que temos um solo fértil aí para uma boa personalidade. Então, pessoal, estamos encerrando esse podcast com chave de ouro. O pai do REC, esse cara aí extraordinário, que tem resultado, que entendeu que a vida não é só ganhar dinheiro, não é só ter 5 mil reais, mas a vida ela precisa fazer o que gosta e mudar a vida de pessoas. E é isso que ele faz. Enquanto ele prospera, vida de pessoas também estão prosperando, porque eu sou uma prova viva disso. Então, você que está em casa, você que está escutando, você que tem a oportunidade de ouvir o Pai do REC, enquanto você parou para ouvir esse podcast, entenda uma coisa: você não veio para esse mundo para viver ilusões. Você veio nesse mundo com um propósito, e esse propósito é mudar a sua história, e a sua história é mudar a história de outras pessoas. Então o pai do REC foi para a Austrália, não tinha um brilho, voltou, passou por uma série de confusões, de tomada de decisões ali, mas ele entendeu qual era o principal objetivo dele. E esse objetivo foi se tornar esse grande cara. Hoje mora bem, vive bem, é um cara que está mudando a vida de pessoas, mudou a vida do Benção, né? Porque depois do seu curso, eu não canso de falar: Benção, como foi que você aprendeu? Como foi que você citou esse cara no Pai do REC, varão? Pai do REC. Vá lá no Instagram dele e pesquise, paga o preço e vá lá, porque o cara é bom. Então, meu irmão, anúncio aqui. então, obrigado por tudo, pela confiança. Que Deus te abençoe e que cada dia mais, muito mais pessoas estejam sendo abençoadas pela sua vida, pai. E que Deus abençoe esse podcast, que vai trazer tanta informação maravilhosa. E obrigado à equipe também, para muita gente, tá? Obrigado. Muito obrigado.